Audiolivro O Peregrino, de John Bunyan, capítulo 5. Cristão chega à casa de intérprete e lá ele vê e aprende muitas coisas. Cristão reiniciou sua viagem com muito ânimo e pouco tempo depois chegou à casa de intérprete. Bateu a porta várias vezes até que lhe perguntaram quem era. Cristão: sou um viajante enviado por um conhecido do dono desta casa. Estou aqui para aprender coisas muito proveitosas. Desejo, portanto, falar com o dono da casa. Este apareceu imediatamente e, ao ver Cristão, perguntou-lhe: intérprete: o que você deseja? Cristão: venho da cidade da destruição e dirijo-me para o Monte Sião. O homem que está à porta da entrada, onde se inicia este caminho, disse-me que eu devia passar por esta casa e que aqui iam me mostrar e ensinar muitas coisas excelentes e proveitosas para a minha viagem. Intérprete: pode entrar, você conseguirá o que deseja. Em seguida, o dono da casa mandou um de seus criados acender uma luz e, conduzindo o peregrino pela mão, levou-o a uma sala. Abriu-se em seguida uma porta e Cristão viu, pregado na parede, o retrato de um homem de semblante grave e majestoso, que tinha os olhos erguidos para o céu, o melhor dos livros na mão e a lei da verdade escrita em seus lábios, nos seus lábios. Estava com as costas voltadas para o mundo e pregava aos homens. Tinha uma coroa de ouro na cabeça. Dirigindo-se a Cristão, que não entendeu o que significava aquele quadro, intérprete disse-lhe: intérprete: este é um entre mil. Este homem pode tomar para si aquelas palavras do apóstolo Paulo, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. 1 Coríntios 4,15. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4,19. O motivo de ele apresentar-se com os olhos levantados para o céu, o melhor dos livros na mão e a lei da verdade nos lábios, é para mostrar a você que se ocupa em conhecer e explicar coisas obscuras para os pecadores. É por isso que ele está de pé, na atitude de quem esforça-se para convencê-los. Tem o mundo à sua retaguarda e uma coroa de ouro sobre a cabeça, para significar que, desprezando e fazendo pouco caso das coisas deste mundo, por causa do seu serviço do seu Senhor, terá como recompensa na eternidade uma coroa de glória. Iniciei mostrando a você este quadro porque a pessoa aqui representada é a única autorizada pelo Senhor a guiar você em todas as situações difíceis que surgirão no seu caminho. Não se esqueça de nada do que você aprendeu e viu aqui, porque talvez encontre na sua viagem alguém que, dizendo-se guia, queira encaminhar você para a morte. Depois pegou-lhe outra vez pela mão e conduziu-o a uma sala cheia de poeira, pois nunca havia sido varrida. E tendo dado ordem para que um dos empregados a varresse, levantou-se tal nuvem de poeira que Cristão sentiu-se sufocado.
Intérprete disse então a uma jovem que o acompanhava que borrifasse o chão com água e assim o empregado pôde varrer a casa sem dificuldade. Cristão, o que significa isto? Intérprete. A sala representa um coração que nunca foi santificado pela doce graça do Evangelho. A poeira é o pecado original e a corrupção interior, que contaminam todos os homens. Quem começou a varrer foi a lei, e a jovem que trouxe água e borrifou a sala é o Evangelho. Certamente, você observou que quando a casa começou a ser varrida, a poeira que levantou-se foi tanta que tornou-se impossível continuar aqui dentro e quase asfixiou você. Isto significa que a lei, em lugar de limpar os corações do pecado, faz com que ele reviva cada vez mais. Romanos 7:9, dá-lhe força, 1 Coríntios 15:56, e o faz abundar na alma, Romanos 5:20. Ao mesmo tempo em que o denuncia e o condena, sem dar-lhe a força necessária para o vencer. O fato de ter sido possível varrê-lo e limpá-lo, depois de a jovem o ter regado, significa que, quando o evangelho entra no coração, vence e subjuga o pecado com a sua doce e preciosa influência. Limpa a alma que nele crê e torna-a digna de ser habitada pelo Rei da Glória. João 15:3, Efésios 5:26. Vi mais em meu sonho que intérprete tomou outra vez o peregrino pela mão e o conduziu a um pequeno quarto, onde estavam 2 meninos sentados. O mais velho chamava-se Paixão e o mais novo, Paciência. O primeiro estava muito inquieto e o segundo muito sossegado. Intérprete explicou: Paixão não tem paciência de esperar a chegada do próximo ano para conseguir as coisas que mais deseja. Quer ganhá-las já. E como isto não é possível, ele está inquieto. Paciência, porém, é conformado e espera. Naquele momento, vi entrar um homem com um saco de dinheiro e o colocou aos pés de Paixão. Este recebeu-o com grande interesse e alegria, dirigindo à Paciência um sorriso de escárnio. Mas a sua alegria durou pouco, porque o dinheiro foi gasto depressa. Só restou à Paixão umas roupas velhas. Intérprete. Paixão é a imagem dos homens que só têm interesse nas coisas deste mundo. E paciência a dos homens que desejam alcançar o céu. Paixão quer conseguir e usufruir de tudo agora, neste mesmo ano e aqui na terra. À semelhança dos homens que querem usufruir de tudo o que eles classificam de melhor e não planejam alcançar nada no mundo futuro ou na outra vida. O conhecido provérbio "mais vale um pássaro na mão do que 2 voando" é para eles de muito mais valor do que todos os testemunhos divinos acerca da felicidade eterna. E o que é que lhes acontece? Assim como Paixão, só ficou com alguns trapos depois de ter gasto todo o dinheiro. Assim também acontecerá com eles. Cristão, compreendo perfeitamente que paciência é muito mais sensato. Primeiro,
porque deseja as coisas mais excelentes. E segundo, porque há de gozá-las e ter nelas a sua glória, quando aos outros só restarem trapos. Intérprete. Além do mais, a felicidade e a glória da vida celestial serão eternas, enquanto que as riquezas deste mundo se dissiparão como a fumaça. Ao final de sua vida, Paixão ouvirá o mesmo que foi dito ao rico avarento: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Lucas 16, 25. Cristão, entendo com isto que é muito melhor não vivermos cobiçando os prazeres e os bens deste mundo, mas vivermos com a nossa mente e o nosso coração voltados para os bens eternos. Intérprete. Assim é. As coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Porém, sabemos que há sempre grande afinidade entre os bens deste mundo e os nossos apetites carnais, estabelecendo-se assim uma atração entre eles. Porém, isto não acontece com os valores eternos, que estão muito longe dos apetites carnais. Romanos 7, 15 a 25. Depois vi em meu sonho, intérprete conduzir cristão a um lugar onde viram um fogo junto a uma parede e um homem jogando água continuamente para o apagar. O fogo, porém, mostrava-se cada vez mais aceso e ardia com mais força. Surpreso diante do que via, cristão perguntou o que significava aquilo. Intérprete respondeu-lhe: este fogo representa a obra da graça no coração do ser humano, e quem quer apagá-lo é Satanás, mas não consegue. Siga-me e eu lhe mostrarei quem está do outro lado da parede. Ele é o motivo, porque esse fogo arde cada vez mais forte em lugar de se apagar. Essa pessoa está sempre colocando azeite dentro do fogo, aumentando-lhe assim a força da combustão. Essa pessoa é Cristo. Com o óleo da sua graça, ele mantém acesa a obra começada no coração do homem, apesar dos esforços do demônio para destruí-la. 2 Coríntios 12. O fato de Jesus estar por trás da parede ensina que é difícil os que estão em luta perceberem claramente as interferências da graça de Jesus na vida deles. Em seguida, intérprete levou o cristão a um lugar muito agradável, onde se erguia um grande e belíssimo palácio, dentro do qual estavam pessoas vestidas de ouro. À porta havia uma grande multidão, desejosa de entrar, mas não lhe era permitido. Cristão viu também, próximo da porta, um homem sentado diante de uma mesa com um livro e uma caneta, pronto para escrever. Ele estava encarregado de tomar nota dos nomes dos que entravam. Além disso, Cristão viu no átrio muitos homens armados, guardando a entrada, prontos para impedir energicamente que alguém entrasse ali de modo indevido. Todas essas coisas causaram espanto e admiração ao peregrino. Porém, seu espanto aumentou ao ver que, enquanto todos retrocediam com medo dos homens armados, apareceu um homem tremendamente corajoso, que aproximou-se do que estava sentado à mesa e disse-lhe:
escreva aí o meu nome. E imediatamente, de espada na mão e a cabeça protegida por um capacete, atacou os guardas. Apesar da fúria com que os guardas o enfrentaram, o homem conseguiu dispersá-los e furar o bloqueio, distribuindo golpes para todos os lados. Era tal a sua bravura e força que, apesar de ferido, conseguiu derrubar muitos dos que desesperadamente tentavam impedir-lhe a passagem. Mateus 11:12, Atos 14:22. O homem abriu caminho por entre eles e penetrou no palácio, com o aplauso das pessoas que de dentro assistiam à luta. A grande nuvem de testemunhas, grifo da leitora. Muitos o aclamavam dizendo: entre, gozará a eterna glória. E recebendo em seguida com grande alegria, colocaram sobre ele vestes resplandecentes, semelhante às que usavam. Compreendo perfeitamente tudo isso, disse Cristão sorrindo. Agora, permita que eu continue o meu caminho? Não, respondeu o intérprete. Ainda tenho outras coisas para lhe mostrar. E pegando-o pela mão, levou-o a uma casa escura, onde havia um homem preso em uma gaiola de ferro. Seu semblante estava mergulhado em profunda tristeza. Tinha o olhar fixo no chão, as mãos cruzadas sobre o peito, e seus profundos suspiros revelavam a aflição que sentia no íntimo. Quem é este? Perguntou o cristão, cheio de espanto. Pergunte você mesmo a ele, respondeu o intérprete. Cristão, quem é você? Prisioneiro. Houve um tempo em que confessei a fé cristã. Eu prosperava e florescia aos meus próprios olhos e aos olhos dos meus semelhantes. Lucas 8:13. Julgava-me caminhando para a cidade celestial e essa ideia enchia-me de júbilo. Agora, porém, sou uma criatura derrotada e digna de lástima. Preso nesta gaiola de ferro, quero sair, mas ai de mim, não consigo. Cristão. Mas como você chegou a uma tão miserável situação? Prisioneiro. Deixei de vigiar e de ser sóbrio, soltei as rédeas às minhas paixões, pequei contra a palavra de Deus e contra a santidade do Senhor, entristeci o Espírito Santo e este retirou-se de mim. Invoquei o diabo e ele me atendeu prontamente. O meu coração endureceu-se de tal maneira que já não posso arrepender-me. Cristão. E será que não há mais remédio, nem esperança para você? Será que terá de permanecer preso para sempre nessa gaiola desesperadora? Prisioneiro, já não tenho mais esperança. Crucifiquei de novo em mim o Filho de Deus. Hebreus 6:6. Desprezei sua pessoa. Lucas 19:14. Desprezei a sua justiça, profanei o seu sangue e ofendi o Espírito da graça. Hebreus 10. Hebreus 10, 28-29. Eis porque não tenho mais nenhuma esperança. Só me resta a terrível espera de um julgamento certo e seguro e a perspectiva de um fogo abrasador que me devorará. Eis o estado a que me reduziram as paixões, os prazeres e os interesses mundanos que, em outro tempo, me proporcionaram alegrias e deleites, mas que na atualidade me atormentam e me roem como vermes de fogo. Cristão. Mas você não pode voltar-se de novo para Deus e arrepender-se? Prisioneiro. Deus negou-me o arrependimento, eu não encontro mais na sua palavra incentivo para crer. O próprio Deus me colocou nesta prisão.
e dela nem todas as forças humanas poderiam arrancar-me. Ó eternidade, eternidade! Sei que nela me esperam a miséria e a condenação para todo sempre. Intérprete. Cristão, não esqueça jamais da situação deste homem, que o exemplo dele sirva de aviso e de lição para você. Cristão, é uma lição muito terrível. Que o Senhor me ajude a vigiar e a ser sóbrio para que eu jamais caia em tão enorme miséria. A propósito, será que já não estaria na hora de eu continuar a minha viagem? Intérprete. Ainda não. Tenho que lhe mostrar mais uma coisa. É no tempo dele e não no nosso. Inferência da leitora. E acompanhado por Cristão, intérprete entrou numa casa, onde estava um homem que acabara de levantar-se da cama. À medida que ele ia se vestindo, estremecia e tremia. Intérprete não quis explicar o que significava aquele quadro. Pediu ao homem que ele mesmo explicasse. Ele contou: sonhei esta noite que espantosas trevas obscureciam todo o céu. Ao mesmo tempo em que o fuzilar de terríveis relâmpagos e o ribombar dos trovões me prostravam na mais aflitiva agonia. Vi também as espessas nuvens chocarem-se umas contra as outras, impelidas por um impetuoso tufão. De repente, vi um homem sentado sobre uma nuvem, acompanhado de milhares de seres celestiais, todos envolvidos em esplendor de chamas. Parecia que os céus ardiam em um grande incêndio. De repente, ouvi o toque de uma trombeta e uma voz dizendo: levantem-se os mortos e venham ao juízo. Levantem-se os mortos e venham a juízo. Nesse momento, vi que até as rochas se partiam e os sepulcros se abriam, saindo de dentro deles os mortos. Uns contentes, com o olhar voltado para os céus, outros envergonhados, tentando esconder-se atrás das montanhas. Vi então que o homem que estava sobre a nuvem abriu um grande livro e ordenou que todos se aproximassem dele, mantendo, porém, uma distância respeitosa, como costuma ser mantida entre o juiz e os réus que ele vai julgar. Da nuvem saía fogo que a ninguém permitia aproximar-se. Isaías 26, 21, Daniel 7, 9 e 10, Miqueias 7, 16, 17, Malaquias 3, 2, 3, João 5, 28 a 29. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Apocalipse 20, 11, 13. E logo ouvi o homem que estava sentado sobre a nuvem ordenar aos que estavam a seu serviço: separem a palha do trigo e lancem a palha no fogo ardente. Malaquias 4:1, Mateus 3:12, 7, 19, 25, 30. E no mesmo instante, exatamente próximo do lugar em que eu me encontrava, abriu-se um abismo de onde saíam, com horrível ruído, espantosas colunas de fogo e fagulhas incandescentes. E aquele homem, com grande autoridade, tornou a falar, dizendo: recolham o meu trigo no celeiro. Lucas 3:17. Vi então que muitos foram arrebatados e desapareceram entre as nuvens, mas eu fiquei onde estava. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Procurei um lugar para me esconder, mas não o encontrei, porque o olhar do juiz estava fito em mim. Senti então que os meus pecados se acumulavam na minha memória e que a minha consciência me acusava de todos os lados.
Romanos 2,15. Foi nesse momento que acordei. Cristão. E por que você se assustou tanto ao ver essas coisas, homem do sonho? Porque achei que era chegado o dia do juízo final e eu não estou preparado para ele. E também porque vi os anjos arrebatarem muitos, enquanto eu fiquei à beira do abismo, sendo atormentado por minha consciência, enquanto o juiz olhava para mim com um semblante muito fechado. Quando o homem acabou de contar o seu sonho, intérprete, dirigindo-se a cristão cujo coração estava oscilando entre a esperança e o temor, disse-lhe: guarde estas coisas na sua memória. Agora você já pode ir. E que o Consolador o acompanhe. Que ele seja sempre o seu guia até a cidade celestial. Cristão reiniciou sua viagem, repetindo para si mesmo: grandes e proveitosas coisas acabo de ver e ouvir. Apesar de terríveis, são para mim de muito valor. Quero meditar sobre elas, porque não foi à toa que me foram ensinadas. Estou partindo muito agradecido ao bom intérprete pela paciência e a bondade que teve para comigo. Final do capítulo 5.